começar o vídeo pedindo uma coisa pra vocês. Me fala o nome de um refrigerante. Eu acredito que 90% de vocês falaram Coca-Cola, certo? Bem, a Coca-Cola pode ser considerada uma das maiores marcas do mundo. Quem aí nunca tomou uma coquinha gelada no almoço de domingo, hein? E você sabia que a palavra Coca-Cola é a segunda palavra mais falada do mundo, ficando atrás apenas da palavra ok? Mas como que a marca Coca-Cola se tornou essa marca tão influente? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer a história da Coca-Cola. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, bora conhecer a história da Coca-Cola. Para entendermos melhor a história de como surgiu o refrigerante e a marca, vamos ter que voltar para o passado e conhecer uma pessoa chamada John Pemberton. John era um estadunidense que nasceu na cidade de Knoxville, no condado de Crawford, no estado da Geórgia, no dia 8 de junho de 1831. John, aos 19 anos de idade, se formou como farmacêutico no Reform Medical College of Georgia em 1850. Durante os anos de 1861 até 1865, John lutou na Guerra Civil Americana, servindo no 12º Regimento de Cavalaria do Exército Confederado. Porém, em abril de 1865, na Batalha de Columbus, na Geórgia, durante uma carga de cavalaria, John acabou se ferindo, recebendo um corte de sabre no peito. O machucado fez com que John começasse a conviver com muita dor. A dor fez com que John viciasse em morfina, que usava para acalmar o desconforto. Em busca de uma cura para o seu vício, John, usando suas técnicas e conhecimento em farmácia, dedicou-se a inventar uma bebida que pudesse curá-lo. Com isso, em 1884, foi lançada a bebida alcoólica chamada Pemberton's French Wine Coca, anunciada como uma bebida intelectual, vigorante do cérebro e tônica para os nervos. John não tinha muita experiência em vendas e por isso não conseguia vender o produto. Nesse tempo, ele conheceu Frank Robinson, um contador que acabou se tornando sócio e auxiliou John nas vendas da bebida. A primeira fórmula dessa bebida, ou podemos dizer remédio, continha vinho misturado de folhas de coca. Porém, na época a lei seca foi aprovada em Atlanta, cidade onde John morava. Por conta disso, o álcool estava proibido de ser consumido e ele foi forçado a fazer uma nova fórmula. Então, em 1885, ele adicionou noz de cola a uma nova bebida que havia criado. Desta vez sem álcool, mas com xarope de açúcar. Uma curiosidade é que até 1903 a bebida apresentava 9 miligramas de cocaína. Porém, isso foi retirado. E sim, o nome Coca-Cola é por conta das folhas de coca que existiam na bebida. Em 1886, o puritanismo religioso estava em alta e ainda havia um grande movimento anti-álcool. Nenhuma mulher ou homem decente poderia ser visto em lugares que fornecessem esse tipo de bebida. Neste mesmo ano, todos os estabelecimentos que vendiam álcool foram fechados e John e seu sócio Robinson se viram na procura por outro produto que lhes rendessem dinheiro. Naquela época existiam lugares chamados pontos de venda. Lugares onde pessoas iam após as compras para se reunir e tomar sorvetes e xaropes, que eram misturados com água carbonada nos mais diferentes sabores, e que possivelmente acabaram dando ideias para a produção de um novo produto de John. Tentando se encaixar nesse novo padrão,
John passou meses no porão de sua casa em Atlanta, adicionando ingredientes à água carbonada para fazer um xarope e mandando amostras para uma farmácia chamada Jacobs Pharmacy para testar a opinião dos clientes. No dia 8 de maio de 1886, a fórmula final da bebida ficou pronta. O nome da bebida também mudou, sendo agora chamado de Coca-Cola, nome dado por Frank Robinson. Frank também utilizou a própria caligrafia para criar o logotipo da bebida. O produto era um xarope com água carbonada, servido em copos de vidro e misturado na hora de servir. No dia 29 de maio de 1886, John Pemberton anunciava a bebida pela primeira vez no Atlanta Journal. John conseguiu largar a morfina, mas caiu no vício dessa bebida, feita com extratos de folha de coca. E quando foi descoberto o potencial viciante dessa bebida, o teor de coca foi substituído na bebida por cafeína, buscando ter o mesmo efeito. Em 1807, em seu primeiro ano de operação, foram vendidos somente 25 galões de Coca-Cola, o que correspondia a 9 copos por dia, o que rendeu $50, tornando-se um enorme prejuízo. Em 1888, devido a problemas de saúde e financeiros, John foi obrigado a vender a fórmula pelo total de $1.750 para Frank e acabou voltando a utilizar morfina e acabou tendo câncer no estômago. John faleceu em Atlanta aos 57 anos no dia 16 de agosto de 1888. No mesmo ano da morte de John, Frank também vendeu sua parte, porém agora foi para o cunhado de John, chamado Asa Griggs Candler, um farmacêutico e fabricante de remédios, pelo valor de $2.300. Então agora você imagina o quanto que vale hoje em dia a Coca-Cola e quanto que os criadores da marca receberam. Um recebeu $1.750 e o outro $2.300. E infelizmente o criador original, o primeiro criador, acabou falecendo na miséria. Bem, agora a fórmula do refrigerante está em posse de Asa Griggs Candler. Asa acreditava no produto e queria que a Coca-Cola fosse conhecida. Naquela época não existiam meios de comunicação e a grande maioria dos consumidores encontrava-se nas pequenas cidades do interior que visitavam as grandes cidades. Asa então percebeu que uma boa forma de fazer o produto ganhar um novo público seria contratando pessoas para distribuir cupons que davam um endereço e um brinde para experimentar de graça a Coca-Cola, fazendo com que os estabelecimentos fossem procurados. Asa também acaba disponibilizando outros brindes nos estabelecimentos, como calendários e posters, que serviam como uma forma dos consumidores olharem para o nome da Coca-Cola e lembrar onde compraram. No ano de 1892, a Coca-Cola Company foi fundada na cidade de Atlanta. No dia 31 de janeiro de 1893, a marca Coca-Cola foi registrada. No dia 12 de março de 1894, a Coca-Cola foi vendida pela primeira vez em garrafas de vidro em uma loja de doces em Vicksburg, no estado do Mississippi, com a marca da companhia que fazia o engarrafamento, a Bender Candy Company. O dono da engarrafadora, Joseph A. Bender, ficou impressionado com as vendas e relatou o caso para Asa Griggs Candler, que não teve nenhum interesse em comercializar a Coca-Cola em garrafas. Em 1895, a forma de promoção agressiva adotada por Asa Candler acabou funcionando. A marca Coca-Cola já contava com 3 fábricas que engarrafavam os produtos nas cidades de Chicago, Dallas e Los Angeles. Em 1897, começa a internacionalização da Coca-Cola, chegando no Canadá e no México.
Em 1899, dois advogados do Tennessee, chamados Benjamin Franklin Thomas e Joseph Whitehead, propõem a Asa Candler que fizesse um engarrafamento em larga escala. No início, Asa teve suas dúvidas, mas os dois negociantes foram tão persuasivos, dizendo que as pessoas poderiam levar para casa. Então, um contrato foi firmado dando controle total do procedimento a Thomas e Whitehead para engarrafarem a Coca-Cola. Em 1902, a Coca-Cola passa a ser vendida em garrafas com tampa coroa. Até então, ela era comercializada em garrafas com tampa de rolha. Em 1903, a cocaína, antes presente em 9 mg por copo da Coca-Cola, foi retirada da fórmula da bebida. Em 1915, com tantas cidades engarrafando e distribuindo o produto, começaram a surgir as primeiras falsificações. Comerciantes começaram a engarrafar outros produtos com um rótulo parecido com o da Coca-Cola. Naquela época não existia diferenciação dos produtos, somente o rótulo, que era facilmente removível. No mesmo ano é realizado um concurso para escolher um novo design para a garrafa da Coca-Cola. O projeto vencedor foi do projetista Earl Dean. No final de 1918, Asa Candler vende a empresa por 25 milhões de dólares para um grupo de investidores liderados por Ernest Woodfield e W.C. Bradley. Asa morreu no dia 12 de março de 1929, aos 77 anos, devido a decorrências de um acidente vascular cerebral. Desde 1919, a Coca-Cola é uma empresa de capital aberto. Suas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo KO. Em 1919, o design da garrafa, escolhido em 1916, já estava em todas as fábricas, dando originalidade ao produto e conseguindo evitar a pirataria. Neste mesmo ano, foram abertas fábricas na Espanha, na Bélgica, na França, na Itália, na Guatemala, em Honduras, no Peru, na Austrália e na África do Sul. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, a Coca-Cola já tinha se tornado a maior consumidora de açúcar do mundo para a fabricação de seus produtos. Com a guerra, começou a ter falta do produto, colocando em perigo os negócios da companhia. Em 1923, com o final da Primeira Guerra Mundial, houve a recessão, que quase faliu com a companhia. Este fato fez com que o conselho que comandava a The Coca-Cola Company escolhesse um novo presidente, sendo eleito Robert Woodruff, o mesmo que dirigiria a companhia pelos próximos 60 anos. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola desenvolveu fábricas móveis que foram enviadas para as frentes de batalha junto com técnicos da empresa, que garantiam a produção e a distribuição da bebida para os soldados. Fato este aprovado pelo então general Dwight D. Eisenhower das Forças Armadas dos Estados Unidos. A empresa conseguiu na época uma autorização excepcional de Washington. Apesar dos custos de produção na frente de batalha serem elevados, a companhia decidiu arcar com os custos numa tática de marketing, vendendo refrigerante pelo mesmo preço praticado nos Estados Unidos. Durante o período da guerra, 64 instalações de engarrafamento foram criadas para abastecer as tropas que estavam fora dos Estados Unidos. Este acontecimento ajudou a abrir o caminho para a internacionalização da Coca-Cola, que durante e após a guerra acabou sendo licenciada nos diversos países em que acompanhou o exército americano, incluindo o Brasil. A popularidade da bebida aumentou bastante após a guerra, quando os soldados voltaram fazendo propaganda do refrigerante. Entre 1968 e 1972, a Coca-Cola começa a patrocinar a NASA como publicidade da missão Apollo. Assim, é lançada a promoção Coca-Cola on the Moon, em português Coca-Cola na Lua.
Na Apollo 17, o astronauta Ronald Evans leva consigo uma lata do produto. Em 1982, a empresa comprou o estúdio Columbia Pictures devido ao baixo valor da empresa na época. Foi o primeiro e único estúdio de propriedade da Coca-Cola. Durante a gestão da empresa, a Columbia lançou muitos filmes populares, como Os Caça-Fantasmas, Karate Kids e alguns outros. O refrigerante Coca-Cola normal tem como ingredientes aromatizantes naturais, água gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo 4 e acidulante ácido fosfórico. A fórmula exata da Coca-Cola é um segredo industrial e nem sequer são conhecidas quais as matérias-primas usadas. Segundo a revista Veja, a Coca-Cola mantém equipes de degustadores que retiram de 15 em 15 minutos garrafas de refrigerante da linha de produção para beber um gole e checar se o sabor está de acordo com as especificações da bebida. Existem boatos de que a fórmula da Coca-Cola está guardada dentro de um cofre no Museu da Coca. Segundo a empresa, apenas 2 executivos têm acesso à fórmula, sendo que além deles, apenas Asa Candler sabia, já que Asa mudou a fórmula antiga que foi criada por John Pemberton. Coca-Cola é muito conhecida por sua publicidade. A bebida é frequentemente creditada pela invenção da imagem moderna do Papai Noel, como um homem idoso em roupas vermelhas e brancas, justamente as cores da Coca-Cola, pois segundo estudos, antigamente, o Papai Noel se vestia de verde e de marrom. A Coca-Cola também tem destaque em inúmeros filmes e programas de televisão. Desde a sua criação, permanece como um dos elementos mais importantes da cultura popular, principalmente no mundo ocidental. A empresa da bebida, como forma de publicidade, também usa itens como brindes para conseguir aumentar suas vendas, como CDs e objetos colecionáveis. A Coca-Cola é o refrigerante mais vendido no mundo. Segundo dados da própria Coca-Cola, são vendidos atualmente mais de 2 bilhões de garrafas, latas e copos de refrigerante por dia. E podemos falar também que a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, é dona de mais de 600 marcas no mundo todo, sendo algumas como Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Del Valle, Schweppes, Mate Leão, Energético Monster e muito mais. Hoje em dia, a Coca-Cola tem James Quincy como CEO e presidente da empresa. E para finalizar, a empresa Coca-Cola tem um valor de mercado em 2024 de 269,81 bilhões de dólares. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí gosta de Coca-Cola? Você aí sabia que muitos produtos como a Fanta, Sprite, Schweppes, o Monster eram produtos da Coca-Cola? Deixa aqui nos comentários. Bem, se você aí quer conhecer a história de alguma outra marca, como por exemplo a rival da Coca-Cola, né, a Pepsi, ou quer conhecer a história de alguma outra empresa que possa não ser do ramo alimentício, né, como por exemplo o Facebook, o YouTube, pode deixar aqui nos comentários, deixe sua sugestão de vídeo aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo para fazer vídeos novos para vocês. Demorou? Mas é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, porque olha, deu bastante trabalho esse vídeo. Então se você gostou, deixa o seu gostei, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adora tomar uma coquinha gelada no almoço de domingo, com uma macarronada, com uma pizza. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar de conhecer a história da Coca-Cola. Não se esqueça de me seguir aqui e também de me seguir nas minhas redes sociais. Fechou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e...